Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Risco Zero e a gente vai dar início a esse super bate-papo hoje com uma pessoa muito especial que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. No primeiro momento eu preciso chamá-los para uma super oportunidade que o nosso patrocinador Mar Luvas tem para vocês, profissionais de saúde e segurança do trabalho. Vai acontecer em novembro. Vocês estão ligados que em novembro a gente comemora o dia do técnico de segurança, né? E a Mar Luvas sempre tem uma promoção especial para vocês. Olha só, nós estamos iniciando a campanha onde você pode se cadastrar sem pagar nada, gente. Você vai cadastrar, vou pedir o pessoal para poder deixar o site aqui embaixo para vocês, e neste site você vai colocar informações básicas, nome, telefone, e-mail, para que você possa participar e concorrer a um final de semana em um resort em Tiradentes, além de conhecer toda a estrutura da Mar Luvas. Eu estarei lá com vocês, nós vamos estar fazendo um workshop na sexta-feira, e a Mar Luvas vai te trazer a Tiradentes para que você possa aproveitar todos os sabores que Minas tem para te oferecer. E olha só, a Mar Luvas vai te buscar em casa, você não vai ter nenhum custo para poder estar conosco aqui nesse final de semana e vai ser sensacional. Se eu fosse você, eu me inscreveria logo. Eu não vou me inscrever porque eu já vou, né, gente? Fazer o quê? Mas enfim, faz o cadastro aqui, pessoal, para que vocês possam ter a oportunidade de participar. Vão ser 5 profissionais que estarão conosco aqui passando esse final de semana em Tiradentes, beleza? Bom, agora a gente vai começar o nosso super bate-papo. E eu gostaria de apresentar para vocês um profissional muito especial que nunca esteve conosco em qualquer projeto meu aqui em redes sociais. Olha só, eu achei que eu não ia conseguir trazer ninguém novo para vocês, porque eu já passei por tantas pessoas aqui nos nossos projetos, mas aqui no Risco Zero nós estamos com a proposta de trazer profissionais que possam agregar valor para a nossa área, independente de serem ou não profissionais de saúde, segurança e trabalho. E é o caso do meu convidado de hoje. O currículo dele é tão extenso que eu preciso colar. Então, olha só, ele é economista, formado pela PUC Minas, pós-graduado em gestão de projetos e metodologias ágeis, inteligência competitiva e inovação em marketing e gestão de qualidade em saúde e acreditação hospitalar. Soma mais de 12 anos de experiência com planejamentos estratégicos e inteligência de mercado e atualmente líder de inovação em novos projetos da CEMIG Saúde. Além disso, ele ainda consegue ser palestrante e consultor em diversas outras áreas de conhecimento. O meu convidado de hoje é André Alves. Palmas aí, pessoal, me ajuda aí, pessoal da edição, que é para fazer volume, né? Show de bola, André. Obrigado por ter vindo, viu? Bom demais te receber aqui. Bom, Roberto, primeiro eu quero agradecer o convite, eu quero dizer que o prazer é todo meu. É uma grande oportunidade estar aqui, falar um pouquinho de algo que eu gosto e vivo o meu dia a dia, respiro, que é falar sobre negócios, quer falar sobre inovação, quer falar sobre um mercado que está em constante movimento. Eu não sou profissional de segurança e saúde, não, mas eu me interessei demais, né? Se a Mar Luvas, de repente, quiser estender aí essa promoção para outras áreas de conhecimento, eu certamente me candidatarei, tá? Então, assim, muito obrigado mesmo e que bom. Vamos conversar um pouquinho sobre negócios, inovação, mundo corporativo. Espero agregar valor para vocês aí. Até o final do podcast, a gente espera que a Mar Luvas se pronuncie para dar o retorno pro André. Tô brincando. Então vamos lá, André. No mundo corporativo, atualmente, nós estamos falando muito num contexto conhecido como BANI. Eu não sei se vocês conhecem sobre, o André vai poder nos orientar aqui a respeito, né? Onde a volatilidade e a incerteza são cada vez mais comuns. Que contexto é esse e como que as empresas estão se preparando para esse novo mundo? Explica para a gente um pouco mais sobre esse assunto. Perfeito, Robert. Bem, esse conceito ele nasceu em 2018 por um antropólogo norte-americano. Ele associa-se a incidentes que podem mudar drasticamente toda a lógica do convívio social, tá? A nível mundial. Exemplificando um pouco isso, a gente pode trazer a própria pandemia do Covid-19, a onda crescente, né, de depressão na juventude atualmente, riscos e crises econômicas e até mesmo as guerras que estão em curso, né? É importante dizer também, Rúbia, que esse
conceito, ele é formado por 4 letras. E traduzindo para o português, representa uma característica do mundo atual. Que é, hoje vivemos em um mundo que é mais frágil, Sim. mais ansioso, mais incompreensível e não linear. É isso que essa sigla, traduzindo para o português, ela quer dizer. Tá? E aí, fazendo um paralelo com o mundo dos negócios, né, com o mundo corporativo, eu costumo dizer que o mercado ele é um jogo e ele está em constante movimento. E por que eu digo isso, tá, Rúbia? Porque a gente vive em tempos exponenciais. Hoje, a gente tem uma quantidade muito grande de dados, de informações. Sim. O mundo está muito acelerado, eu acho que isso não é novidade para ninguém. E para exemplificar e demonstrar exatamente isso que eu estou falando, eu gostaria, inclusive, de pedir à produção para projetar um gráfico aqui para eu compartilhar com os nossos ouvintes, para entender, ajudar um pouco mais desse contexto. E é um gráfico prático, né? Que traduz soluções humanas e o tempo que essas soluções humanas levou para poder atingir 50 milhões de usuários. Okay. Né? Bom, esse é o gráfico. Esse gráfico, ele exemplifica exatamente o que eu acabei de dizer, né? Que a gente vive em tempos exponenciais. Nesse gráfico, a gente consegue perceber o tempo que cada solução humana levou para atingir 50 milhões de usuários. Então, a gente começa lá com a aviação, levou 68 anos, depois o automóvel 62, telefonia 50, e a gente vai subindo assim sucessivamente, né? Até que teve um dia que um jogo de celular levou apenas 19 dias para poder atingir 50 milhões de usuários. E a gente tinha pensado que esse era o limite, né? Até então impensado de solução humana para atingir essa massa, essa grande quantidade de pessoas. Né? Só que o ser humano não é satisfeito e ele está sempre em movimento, e o mercado em movimento, e os hábitos de consumo se alteram. Apareceu uma nova solução em 2023 que tomou o ranking, que foi o Threads do Instagram, que levou apenas 24 horas para atingir esses 50 milhões de usuários. Mas por que eu estou mostrando isso e o que eu quero ressaltar aqui, né? Além do que a gente já falou e que está na nossa fala, de que tá tudo muito rápido, os hábitos de consumo mudaram, enfim. Que aprendizado que a gente pode tirar disso, né? Que tudo que quisermos que seja feito perfeito demais, ele já nasce morto. Isso tem tudo a ver com o negócio, né? Ou seja, se existe um aprendizado novo e que impacta o mundo dos negócios hoje, é que pode ser implementado e é importante que cada decisor, ou seja, cada empresa, cada executivo, se atente muito ao time de decisão. Ele pode matar um negócio, tá? Bom, e aí eu queria expandir um pouco essa reflexão e trazer aí para exemplos práticos, né? E aí eu queria trocar essa ideia com você. Certamente você já ouviu falar em grandes empresas que eram líderes de seus mercados e destaques, como Nokia, Kodak, Thomas Cook, enfim, própria Blockbuster, né? E aí eu queria te fazer uma reflexão, te fazer uma pergunta. Por que essas empresas, em sua grande maioria, né, elas quebraram, sendo que elas eram líderes dos seus segmentos? Não tem resposta certa ou errada, mas na sua percepção, por que disso? Bom, eu imagino que exista duas situações. Algumas relacionadas à alteração do hábito de consumo. Acho que pode ter impactado o negócio de algumas delas. Talvez não seja a principal razão. E talvez a estagnação, achando que aquele mercado não haveria alteração, ou que a zona de conforto, né? Que aquela zona de conforto ali que se implantou em função da posição que elas estavam, né? Não haveria necessidade de atualizações ou de inovações futuras.
Perfeito, Rubens. Você está certíssimo. Eu colei. Eu resumiria isso em duas situações. Tudo que você falou está extremamente conectado com duas situações. A primeira delas é porque elas continuaram criando produtos e serviços da forma antiga. Sim. E eu vou falar, isso tudo tem a ver com inovação, a gente vai conversar um pouco sobre isso à frente. E porque elas fizeram certo por tempo demais. E por que eu estou dizendo que elas fizeram certo por tempo demais? Isso também está intimamente ligado com a inovação. Porque quando está tudo certo, você está exatamente na sua zona de conforto e você não se permite errar. Sim. Se você não erra, você não aprende. Se você não aprende, você não gera coisas novas e não cria valor e relevância para o seu mercado, para o seu cliente. E esse é o resumo de tudo isso que você falou, né? E, assim, e parabéns pela leitura. E por que eu estou dizendo isso? A gente, às vezes, vai a alguns fóruns, muitos de inovação, de negócios. Certamente, os nossos ouvintes já pesquisaram, ouviram falar do Fast and Fail, né? R rápido. E por que disso, né? Porque no novo contexto, ou seja, nesse tempo que vivemos, que é exponencial, o jeito de criar produtos, ele mudou radicalmente, né? E aí você tem, quando a gente fala de gestão de projetos, a gente tem algumas metodologias, uma mais clássica, que ela é conhecida como waterfall, ou cascata, né? Em que, quando eu vou... E aí eu vou associar, até para facilitar o entendimento, a lançamento, talvez, de um novo software. Como é que é o padrão, como é que era feito isso, né? Eu tinha uma rodada de requisitos, ou seja, uma rodada de especificações. Eu tinha uma rodada gigantesca de construção, ou seja, desenvolvimento daquele sistema. E aí eu estou usando o sistema como exemplo, mas isso vale para qualquer tipo de produto, serviço, projeto, tá? E aí sim, depois de um período longo de construção, eu fazia o lançamento e só depois do lançamento daquela solução eu validava com o mercado, que é quando eu entrego na mão do cliente, né? E depois disso, isso perdurou por muitos anos. Depois disso apareceu uma metodologia que chama metodologia ágil, né? Como é que é o jeito de fazer? Na verdade, ela se difere porque ela faz constantes lançamentos, né? E aí que também nasceu o conceito de MVP, né? Mínimo produto viável, enfim. Só que ela é bastante interativa, porque toda vez você tem ali um lançamento, né? Você vai entregando aquele grande sistema ou aquele grande projeto em fases. Certo. Mas você só valida com o mercado depois de toda a obra pronta, né? Vamos dizer assim. E surgiu um player no mercado que depois ganha e que vem transformando muito o mercado, que está muito conectado com todo esse contexto que a gente está falando aqui, que são as startups. Sim. Né? E aí você tem unicórnios, né? Por que essas empresas crescem tanto? Porque o jeito delas de fazer, de criar um produto, de criar uma solução, talvez está muito mais conectado com a necessidade do cliente hoje. Essa é a minha visão. Por quê? Como é que eles fazem, né? Como que eles produzem soluções dentro dessas metodologias que a gente está falando? Eles têm uma metodologia própria que eu tenho um período de requisitos de especificação, eu tenho a construção, o lançamento e validação de mercado. Mas de partes do produto, do projeto, seja lá o que for, tá? Do serviço. Ou seja, eu tenho, na verdade, a grande diferença, eu tenho o meu cliente envolvido em toda a etapa de criação da solução. Sim. E não só lá no final. Né? E não só lá no final. Ou seja, o cliente ele vai experimentando e ajudando a criar, de fato, uma solução que é relevante para ele. Sim, sim. A gente tem algumas soluções, projetos, enfim, que eles nascem, produtos e serviços nascem para o quê? Exatamente para satisfazer uma dor. Sim. Ou
diminuir o esforço do cliente. É para isso que elas existem, né? Então, por que não envolver o cliente em toda a etapa de criação? Claro. Então, essa é a grande vantagem competitiva das startups e que está muito conectado com todo esse crescimento, né? André, me corrija se eu estiver errada, com relação a essa situação que você fala sobre a forma, né, a nova, não é nova mais, né, mas enfim, não deixou de ser em algum momento uma novidade de criação das startups. Isso passou-se a ser produzido as coisas dessa forma, né, construído os projetos dessa forma, e por startups, na sua percepção, muito por menor capacidade de investimento nos projetos também? Porque quando você fala de uma empresa grande, o cara vai lá e faz tudo, se der errado, deu, né? E para startup é tipo, se der errado, acabou. Exatamente. Né? Paramos por aqui. Exatamente. É perfeita a sua pergunta, tá, Rúbia? É exatamente isso, né? Capacidade de investimento e de aguentar ou suportar o peso de uma decisão errada, né? De testes e tudo mais, sem o envolvimento do cliente. Isso. Foi a partir daí que, né, assim, isso no método ágil já tinha aparecido, o conceito de MVP, né, que é lançar não um produto todo, mas um pedaço daquele produto. Só que no método ágil a gente não tinha essa interatividade com o cliente, porque tudo tem a ver com expectativa e percepção. Né? Às vezes o profissional, a empresa tem uma expectativa em relação àquele produto ou aquele serviço, enfim, aquela solução, que não é a mesma do cliente. Né? Às vezes o caminho que aquela empresa... Eu vou usar até um exemplo, né? Esses dias eu estava vendo um programa, acho que é muito conhecido, um programa de negócios, Shark Tank, você conhece? Sim. Um dos participantes, ele chegou lá com uma solução para apresentar para os tubarões, né? Enfim, que era uma caixa térmica ecológica. Ok. E o negócio dele, na verdade, não começou com isso. O negócio dele começou com um aplicativo para entregar uma bebida gelada aonde o cliente estivesse. Okay. Por exemplo, eu tô na praia, eu vou chegar lá, vou entregar a bebida que o André escolheu, gelada, para que ele consuma ali na hora, sabendo o preço, enfim, recebendo com comodidade. Só que ele fez esse investimento, esse MVP, percebeu que o grande negócio dele e a grande dor que ele precisava resolver não era isso. Entendi. Porque ele só criaria, talvez, sei lá, mais um iFood, mais um aplicativo similar ao iFood. Não que o iFood não seja disruptivo, porque foi, tá? Mas ele percebeu com a postura do cliente que ele vender a caixa ecológica fazia muito mais sentido. Sim. E como é que ele percebeu isso? Ouvindo o cliente. O cliente simplesmente chegou e apontou para ele assim, tá, não, legal que você trouxe aqui, adorei a bebida, tá gelada, mas como é que eu faço para ter essa caixa? Eu gostei muito dessa caixa. Quer dizer, a caixa era um meio dele sustentar o negócio, né? E no final das contas virou o principal negócio e aí ele evoluiu com isso e inclusive foi para validação lá no Shark Tank, né? Então eu tô pegando esse exemplo, porque é um exemplo muito prático para traduzir o quê? Que a nova vantagem competitiva, e aí eu vou pegar esse caso de novo, é a velocidade de aprendizado e tomada de decisão. Sim, verdade. Quer dizer, ele viu que o caminho que ele estava indo, que era a solução na cabeça dele como empreendedor, que resolveria a dor de um cliente, na verdade, não era o que o cliente estava buscando de fato. Ele tinha uma outra oportunidade de negócio, e aí sim ele tomou uma decisão rápida de mudar completamente o seu negócio. Sim, interessante a velocidade de percepção, né? E até continuando e respondendo a pergunta que você fez, né? Eu falei aqui um pouquinho desse contexto de mundo, enfim. Mas como é que as empresas, né? Eu acho que isso fez parte da sua pergunta também. Como é que as empresas podem atuar, né? Nesse mercado
que é exponencial, que é cada vez mais competitivo, que é cada vez mais veloz, enfim. Tudo passa, na minha visão, pela estratégia da empresa, né? Pela estratégia daquele profissional, enfim. E aí tem uma diferença entre planejamento, e pode dizer planejamento estratégico, que é algo que eu trabalho há algum tempo, e estratégia. Você sabe qual que é a grande diferença desses dois? Não. Bom, planejamento ele está ligado ao dimensionamento de esforço que eu preciso colocar para que o meu empreendimento chegue a algum lugar, a algum ponto que eu identifiquei como ótimo. Tá? Estratégia, que para mim é o mais importante, nada mais é do que o posicionamento da empresa em seu mercado. Em outras palavras, é como ela compete, como ela se posiciona, como ela cria valor para o mercado, para a sociedade, enfim. Então, tudo passa pela estratégia. E a estratégia, na minha visão, ela é construída, uma boa estratégia, uma estratégia ótima, ela é construída através de perguntas certas. Ok. Tem duas frases que eu gosto muito, que eu acho que está intimamente ligado com esse conceito de estratégia. Uma é do Einstein, que não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. Sim. E um slogan da GE, que é: se dá para imaginar, dá para fazer, né? Então, eu penso que um desenho de estratégia, e hoje a gente tem diversas metodologias, né, métodos, ferramentas para auxiliar no desenho da estratégia. Então, a gente fala de matriz CSD, a gente fala de análise de modelo de competitividade de negócios, Pestel, Canvas, enfim, tem diversas ferramentas, né? O intuito também não é entrar aqui para explorar isso. Mas isso são só métodos, ferramentas que auxiliam e facilitam nesse desenho de futuros. Né? Eu, particularmente, e recentemente, eu sou um dos responsáveis pelo planejamento estratégico e desenho de estratégia na empresa que eu atuo recentemente. Eu conheci uma ferramenta, um método muito inovador e muito lúdico. Me chamou muita atenção. A gente usou esse método no nosso desenho de estratégia e que deu muito certo, né? Que é o BWG. Ele nada mais é do que um jogo para desenho exatamente de estratégia. Porque qual que é o grande problema dos negócios, né? A gente não tem um ambiente diferente de laboratório que a gente pode experimentar, errar. Sim. Concorda? E essa metodologia, é uma metodologia da Movie Market, ela trouxe exatamente essa possibilidade. Então, ela simula uma situação, que é uma gamificação, né? Uma simulação de jogo em um ambiente de não jogo, que é o mundo real. Então, óbvio, partindo do pressuposto de maneira muito lúdica e produtiva, que no jogo você pode errar, você pode experimentar, você pode testar, isso fez super sentido e orientou. Isso foi a primeira etapa do nosso desenho de estratégia. Orientou todas as nossas decisões a partir dali. E eu achei um sucesso, né? Estou só citando um exemplo de ferramenta mesmo para desenho de estratégia, que é o que eu acredito que o posicionamento, né? Como eu disse sobre o conceito de estratégia, que é o que vai colocar a empresa, o empreendedor, o profissional em um lugar de destaque no mercado. Show de bola. Independente do setor, quais são as tendências e comportamentos que têm maior potencial para redefinir o mundo corporativo nos próximos anos e como as empresas podem se posicionar à frente dessas mudanças? Pergunta difícil, hein? Não demais. Mas vamos lá. Quando a gente fala de tendência, né, a gente tem hoje diversas ferramentas, tem diversas análises, mas a minha visão sobre tendências e comportamentos que têm maior potencial aí
para redefinir o mundo corporativo, elas são influenciadas, inclusive por soluções que já existem, tá? Mas por avanços tecnológicos, mudanças sociais e uma crescente preocupação com sustentabilidade e bem-estar, tá? E eu vou citar algumas delas, né? Por exemplo, é uma solução que já existia, ela não é nova, mas ela foi acelerada pela pandemia. Certo. Que é o tal do trabalho remoto. Maravilha, adoro. Eu também adoro, sou fã, assim, de carteirinha, e eu acho que traz mais resultados, também embora tenha uma ala aí que não seja muito favorável, né? Mas o trabalho remoto, ele já existia, ele já era praticado, mas ele só foi posto à prova, ou posto de fato em prática por causa da pandemia. Sim. Ele não era novo, né? Mas por que eu tô citando ele? Porque na verdade, ele abriu uma possibilidade que eu acho que já está impactará muito mais o mercado de trabalho, que é a gestão de talentos descentralizada. Hoje, uma empresa que trabalha sobre esse regime, ela pode contratar qualquer profissional de qualquer lugar do mundo. E o que você tem com isso, né? Com essa possibilidade, né? Diversidade. Você tem acesso a conhecimento que talvez o seu mercado local não tem produzido. Sim. Vocês abre infinitamente possibilidades para crescimento da sua empresa a partir da atuação desses profissionais. Né? Então, isso na minha opinião, é algo que veio e que já está fazendo diferença e fará mais diferença ainda no futuro. Né? Pensando em foco de bem-estar e saúde mental, nós estamos num momento que... E é curioso isso, né? Até pouco tempo a gente falava quando a gente falava de problemas de saúde, a gente sempre associava a doenças crônicas, sim, a doenças cardiovasculares, né? Era as doenças do momento. Hoje é o quê? Saúde mental. Saúde mental. Né? Então, cada vez mais, e aí, de novo, né? O mercado de trabalho está extremamente conectado com isso, né? Cada vez mais programas de bem-estar, ambientes de trabalho saudáveis e cultura de equilíbrio, né? Que tem a ver também com qualidade de vida, né? Total. Vão ser mais presentes cada vez mais nas empresas, nos modelos de negócio, na sociedade, né? Então, o ser humano, ele demanda isso, e isso vai se intensificar, na minha opinião. Outra pauta, e aí talvez você tenha até mais propriedade do que eu para falar sobre isso, é ESG, né? Sim. Que é exatamente a questão da sustentabilidade corporativa, economia circular, investimento nisso, né? Os negócios têm que conectar, né? Quer dizer, propósito nunca fez tanto sentido para as empresas como hoje. Quer dizer, qual que é o propósito daquela empresa e a sua conexão com a sociedade? O que aquilo vai trazer de bem para a sociedade? Não é só pro André que compra aquele produto específico, né? As pessoas estão olhando cada vez mais para isso e a questão ambiental, né? Tá cada vez mais latente também. Eu acho que a consciência ainda tá longe de chegar onde a gente precisa, mas tem um caminho que já está sendo percorrido, né? Particularmente eu me preocupo com isso na hora de adquirir produtos, né? Isso tem sido uma exigência do consumidor, Sim. né? Hoje a gente vive com 4 gerações, né? Estão vivendo aí nesse mundo, né? Baby Boomers, geração X, geração Y, geração Z. Tanta e elas sigla que eu já não sei mais qual, não sei nem qual que eu sou da geração. Mas elas, assim, muda drasticamente o perfil do consumidor, né? A nova geração já tem uma, que é inclusive considerada uma geração nômade, né? E isso afeta também o mercado de trabalho que a gente estava falando aqui. O perfil de consumo tem mudado muito. E isso tem sido uma pauta importante
porque as pessoas têm se conscientizado que isso de fato é importante. Sim, sim. Né? Então, porque assim, algumas empresas, infelizmente, elas acabam vendendo uma imagem, Sim. mas na prática não executam essa imagem. E aí, quando a gente fala de ESG, de diversidade, isso é certo, né? E aí, quando são postas à prova, isso se traduz na bolsa, né? Sim. Você tem alguns exemplos aí no mercado que mostra que determinados posicionamentos de algumas empresas geraram bilhões de prejuízo, né? Por causa exatamente disso. Então, o perfil do consumidor tem mudado. Por isso que, e eu concordo com você, a gente está ensaiando ainda, né? Ainda essa pauta ainda tem que crescer, mas ela já tem entrado, né, no roadmap aí pelo menos de grandes corporações, que elas entenderam isso. Né? E é interessante porque talvez você que é profissional de segurança do trabalho imagine que o que a gente está conversando aqui não tenha absolutamente nada a ver com você, e aí eu quero te corrigir, porque isso não é verdade. E provavelmente você talvez já tenha algum conhecimento sobre isso, mas se não tem, a gente vai dar uma pincelada aqui só para poder contextualizar. Nós temos algumas partes tributárias da área de segurança do trabalho, né, alguns tributos que são pagos e tudo mais, que são impactados severamente por um fator que chama FAP, Fator Acidental de Prevenção. E dentre as métricas que existem para poder ter esse fator, que é um multiplicador de quanto a empresa vai pagar de impostos referentes ao seguro acidente de trabalho, tem um ranking. Então, assim, dependendo da posição que a empresa se encontra, e esse ranking ele está sensivelmente relacionado às práticas de saúde e segurança do trabalho, quanto pior a posição dela, mais ela paga. Então, percebam bem, essa competitividade, embora num primeiro momento você ache que não tenha nada a ver com você, está acontecendo na segurança do trabalho. Essa competitividade faz com que uma empresa que invista mais em segurança e que o consumidor, inclusive, enxergue dessa forma, né, pode ter um posicionamento diferente e isso impactar lá na bolsa, cara. Você tá entendendo a loucura que é a situação? Sem contar, obviamente, que tem algumas questões relacionadas à segurança que são irretocáveis, não tem como resolver. Não preciso citar o nome, mas se eu falar para vocês agora, o maior acidente de segurança do trabalho no Brasil, você sabe o nome da empresa que eu estou falando. Então, assim, eu não preciso citar qual eu tenho certeza que você conhece e essa marca está lá para sempre, né? Então, são coisas que severamente impactam, sem dúvida nenhuma, no posicionamento do consumidor, no seu posicionamento enquanto profissional e que dita a ordem no mercado, né? Exatamente, assim, Rúbia, perfeita a sua fala, casando, né, o que é uma tendência ainda, embora já a realidade, como eu disse, né, tudo isso, quer dizer, toda empresa foi feita para dar lucro. Claro, óbvio. Não existe, né, assim, se não era ONG, né? salvo ONGs, né, não existe outra empresa, não existe o objetivo da empresa que não seja gerar lucro. Claro. Né? Mas o seu propósito, o seu valor, quando ele é bem construído, vivido, disseminado, né? E aí, por que eu falo vivido? Porque não adianta eu falar que eu faço. Sim. Eu tenho efetivamente que fazer e demonstrar isso. Isso impacta no consumo, na venda, venda na veia, na decisão do consumidor. Sim. E se o consumidor percebe, igual, também não vou falar o nome, mas eu sei de qual empresa você está falando, que o discurso está diferente da prática, isso reflete em menores vendas, em imagem e, consequentemente, menor lucro, menor resultado, dependendo, né, até a extinção dessa empresa. Sem dúvida. Bom, e aí só complementando, né, porque quando a gente fala de tendência é muita coisa, né, a questão de diversidade e inclusão, eu acho que é uma pauta. Sim. Tem sido falada, claro, mas pouco posta em prática. Ainda a gente precisa evoluir muito nisso. E uma empresa que tem de fato... Por que eu tô falando isso, tá, gente?
Porque tudo isso tem a ver com inovação. Uhum. Uma empresa, isso já é um dado, uma empresa que é mais diversa, ela gera mais inovação e, por consequência, um melhor resultado. Sem dúvida. Então, assim, isso não é falácia, né? Mas, enfim, até para a gente não delongar muito sobre tendências, né? A questão de segurança cibernética e privacidade de dados, né? A gente fala muito de LGPD, sim, enfim, como é que os nossos dados hoje em dia estão expostos, né? Eu, particularmente, passei por no final do ano passado, passei por uma situação que eu fiquei surpreso até, né? Embora soubesse que isso poderia acontecer, né? Identifiquei que teve um vazamento dos meus dados pessoais, CPF, nome completo, enfim. Sim. Porque eu recebi um contato, mais um golpe, né? A gente todo dia está recebendo um golpe, sim, diferente, né? O que mostra que os nossos dados já estão na mão dos golpistas, né? Mas um golpe em que a pessoa simulava que era um banco. Eu, particularmente, como um bom mineiro que sou, eu não passo nenhum dado meu por telefone, principalmente quando me acionam, né? Seja por WhatsApp ou por telefone mesmo. Mas para que eles pediram para que eu confirmasse os meus dados. Ou seja, o golpista já tinha o meu nome, falou assim, não, seu nome é tal, seu CPF é tal, sua conta é essa, você fez esse movimento bancário. E eu falei assim, uai... Tá difícil de não ser, né? Aí eu falei assim, aí provavelmente é a instituição mesmo, né? Só que começou a pedir para eu que fizesse alguns procedimentos que aí... Quem é mineiro sai na frente nessa hora, né, Roberto? Desconfiei, eu falei assim, não, ó, vamos fazer o seguinte, ok, deixa eu agora entrar em contato com o banco e aí a gente continua por lá. Foi aí que eu descobri que era um golpe, né? Mas assim, todo o script pronto, e se eu não desconfiasse, certamente cairia nesse golpe, né? Então... A sensibilidade à privacidade de dados, eu acho que é algo que vai aumentar, principalmente com a evolução de IA também. No meu caso, e talvez no seu, como é profissional de segurança, a chance da gente cair num golpe dessa é mínima, né? A gente não tem nada pra perder, não tem nada pra poder roubar, né? Não é uma conta. Mas que modéstia, né? Entendeu? Não é isso tudo. O cara vai ligar pra você e falar, o golpe foi fixe. Ele ligou pra pessoa errada. Não dá. Mas que modéstia. Esse movimento eu não faço. Mas, enfim, eu acho assim que segurança cibernética, né? A gente vazamento de dados. E hoje é muito fácil, né, André? Pix, CPF, blá, 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 blá. Exatamente. Né? Tudo muito assim, fácil. Tudo tem o lado positivo e o negativo, né? Trouxe... Agilidade, praticidade, enfim, mas também tem... Expõe demais, né? Tem essa exposição, né? Algo que às vezes até fica mais fácil quando você fala de inovação, né? Transformação digital, automação, machine learning, inteligência artificial, blockchain, né? Todo mundo já ouviu essa sopa de termos aí, né? Então, isso é algo que tá em voga e vai continuar, e isso vai impactar profundamente aí o nosso mercado, o nosso mundo, o mundo corporativo. Mas, principalmente, e aí é uma visão muito particular minha, eu acho que as empresas de destaque e que vão fazer diferença no futuro, né, até para encerrar isso, são aquelas empresas que são centradas na experiência do cliente. Todo negócio é feito de pessoas. Claro. Né, do início ao fim. E elas existem por conta do cliente. Né? Por muito tempo a gente teve empresas, processos muito focados no que era melhor para aquele negócio e não melhor para o cliente. Só que hoje o cliente tem muita opção. Claro. Isso está tudo muito conectado com tudo isso que a gente falou, de vivência, de experiência, enfim. E aquele negócio que colocar o cliente no centro e trabalhar efetivamente para isso é um negócio que tende a dar muito certo. Essa é a minha opinião. E aí, tem um outro conceito, Rubio, que eu queria compartilhar com você. E é uma visão um pouco diferente, que eu também queria compartilhar com os nossos espectadores, né?
de adaptabilidade, né? A gente fala, escuta muito isso nos negócios, Sim. né? E isso se estende. Tudo que a gente está falando se estende a empresas, negócios e profissionais, tá, gente? Tudo isso é aplicável a você enquanto profissional. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Na sua opinião, você acha que adaptabilidade é bom? Você pergunta adaptabilidade no sentido de profissional Profissional e para o negócio. e para o negócio. Vamos lá. Conceito de adaptabilidade. É muito simples, né? Eu nem preciso explicar, mas eu acho que é importante para a gente trazer aqui, compartilhar com os nossos espectadores, né? Conceito adaptabilidade nada mais é do que a capacidade de ajustar a novas situações e circunstâncias, tá? Então, no mundo dos negócios, vou dar um exemplo, né? Permite que empresas e profissionais mantenham-se competitivos, resilientes, né? A um ambiente de constante mudança, que é todo esse ambiente que a gente falou. Na vida pessoal, né? Contribui para o bem-estar e felicidade, né? E aí eu vou trazer alguns exemplos, né, de adaptabilidade, né? Na vida pessoal, eu mudei de emprego ou mudei de ramo, e precisei, sei lá, talvez morar em outro país. Adaptabilidade, eu vou precisar me adaptar a esse novo ambiente. Sim. Eu vou passar por isso, né? A esse novo país ou essa nova transição de carreira, enfim. E aí, enfim, não tem uma resposta certa também, não. Eu te perguntei sobre a questão profissional porque eu penso assim, pelo menos hoje, né? Do alto dos meus 4.5, hoje eu já não tenho muito interesse em me adaptar em algumas coisas. Porque hoje eu tenho clareza dos meus propósitos. No passado, cara, então eu consegui passar por muitas empresas me adaptando muito bem a culturas diferentes, locais diferentes, estruturas diferentes com facilidade. Só que isso me bloqueou muito pessoalmente. Então, para o meu propósito de vida, não estava bacana mais me adaptar a algumas questões. Então, em função disso que eu te perguntei sobre o profissional, sabe? Porque eu acho que é um poder de resiliência interessante. Mas, como a gente vai ficando mais velho, a gente vai pensando mais sobre a vida, né? Então, hoje eu já não sei se eu quero isso tudo para mim. Não, e excelente o seu exemplo e a sua fala. Aí, em cima disso, eu quero fazer outra pergunta. Quando você, tempos atrás, buscava essa adaptabilidade, Sim. Você estava o tempo todo correndo, fazendo alguma coisa diferente. E aí eu queria saber, assim, você se sentia cansada com isso? Isso demandava seu tempo, te esgotava? Bastante. Bastante porque o período que eu precisei me adaptar mais profissionalmente foi quando eu decidi largar a segurança do trabalho. Vocês acreditam nisso? Que eu ia largar a segurança do trabalho? Absurdo o negócio dele. Mas ia mesmo, porque, enfim, eu passei por um processo muito traumático da perda de um trabalhador na minha fábrica. Na minha fábrica é ótimo, né? Enfim, e aí eu falei, não vou trabalhar com esse negócio mais, não quero e tal. Só que aí me veio a questão do propósito, né? Pô, eu posso capacitar profissionais de segurança do trabalho e com base nessa capacitação auxiliar com que eles não permitam que isso volte a acontecer. Eu só não quis tratar isso pessoalmente pela marca que ficou. E aí, em virtude disso, eu pensei, vou ser consultora. E para ser consultora, qual que é a primeira coisa que me veio à cabeça? Preciso conhecer o máximo de atividades econômicas diferentes possíveis. Então, durante muito tempo, eu fui pulando de galho em galho. Eu aprendi aqui, eu corria para cá, e para cá, e para cá, e para cá. O que, querendo ou não, foi um processo bastante exaustivo, né? Não só fisicamente, mas mentalmente também, porque sempre estudando uma coisa nova, aprendendo uma coisa nova, para poder colocar em prática o objetivo final. Não, é perfeito, assim, eu acho que o seu exemplo casa muito com uma reflexão que eu quero trazer aqui, tá? Essa reflexão, ela não é minha, mas eu concordo muito com ela. E é diferente, tá? Geralmente, quando você põe na mesa de discussão do mundo corporativo, você fala de adaptabilidade, todos colocam como um item essencial. Okay. A empresa que não consegue se adaptar, ela não sobrevive. Ok. Certo? E não tá errado de falar isso, não. Porque a adaptabilidade é o que te mantém competitivo. Quer um exemplo? Durante a pandemia, as empresas que
E é óbvio que isso aí também tem muita característica de negócio, enfim. Sim. Mas muitas empresas precisaram adaptar-se ao trabalho remoto. Sim. Se isso não tivesse acontecido, será que essas empresas estariam aqui? Né? Então, assim, adaptabilidade é importante. Uhum. Mas tem uma visão, não é uma única visão, que é de um futurista brasileiro, ele chama Thiago Matos. Inclusive, recomendo que vocês sigam, procurem conteúdos dele. Que ele fala que adaptabilidade é ruim. Por que a adaptabilidade é ruim? Porque você tá o tempo todo correndo. Ah, eu faço isso. Ah, não, mudou isso aqui, deixa eu vir pra cá. Ah, não, mudou isso aqui, deixa eu fazer. Ou seja, você tá o tempo todo gastando sua energia, o seu esforço, para se adaptar a uma condição de mercado. Ok. E para inovação acontecer, você precisa ser protagonista. Você tem que ser propositivo. Se eu perco todo o meu tempo para ser adaptável, eu vou conseguir ser propositivo? Hoje, esse é o grande desafio de muitas empresas e profissionais. Né? Sim. Mas se eu ficar só me adaptando, o fato é que eu deixo muitas oportunidades de inovação na mesa. Esse é o fato. Por quê? Porque eu paro de pensar no futuro. Né? E aí, quando a gente fala muito de inovação, a gente tem um termo, né, que fala de digital, né? Então, também isso é um conceito do Thiago, que é digital nada mais é do que um fenômeno social, modal, econômico, enfim, que tem 4 forças dominantes, quer você acredite ou não, quer você aceite ou não, quer você concorde ou não, isso vai acontecer no mundo. Isso também tem tudo a ver com tendência. Que ele diz o seguinte, 100% do que puder ser digitalizado, vai ser digitalizado. 100% do que puder ser automatizado, nem tudo pode, vai ser automatizado. 100% do que puder ser personalizado, vai ser personalizado. E 100% do que puder ser distribuído, isso de ponta a ponta, será. Né? E isso tudo é até para quebrar um conceito de que digital não tem nada a ver com estar ou não na internet. A gente pode ter soluções, produtos, serviços que são super do mundo tangível, ou seja, não necessariamente está na internet, e é 100% digital. Sim. Como também a gente tem soluções na internet que estão aí há 10 anos e não é nada digital. Né? Então, assim, eu acho que isso ilustra muito bem, e esse conceito é muito importante para empresas e profissionais se colocarem diante do mercado. Se querem ser de fato inovadores, né, relevantes, eu acho que é isso. Né? Enquanto empresa, eu acho que tem, e isso não sou eu que estou falando, tem alguns estudos que abordam isso. As 5 habilidades das empresas mais conceituadas como de sucesso estão na capacidade de como remodelar o seu negócio, e aí tem um pouco a ver de ser propositivo, de ser inovador, de encontrar-se, né, no seu mercado ou em algum outro mercado. Tem um conceito, né, de concorrência transversal. Você já ouviu falar? Não. Geralmente, quando a gente pensa em concorrência, a gente só olha para aqueles que atuam no mesmo mercado, né? Verdade. E a gente esquece, talvez, algumas empresas de outros mercados. Por exemplo, eu atuo no mercado de saúde. Se eu olhar só para o meu mercado, o que eu vou ver? Eu vou ver só outras prestadores de serviço de saúde, hospitais, clínicas, enfim. E eu vou ver outras operadoras de planos de saúde. Essa é a primeira camada da concorrência. Okay. A segunda camada da concorrência são possíveis startups que identificaram uma oportunidade de negócio, uma dor, e se lançam a esse mercado para poder absorver, né, resolver essa dor e absorver parte dessa lacuna. E terceiro, são grandes outras empresas que não tem nada a ver com esse negócio e que, por algum motivo, ela enxerga uma oportunidade
e começa a atuar sobre esse mercado. Vou pegar um exemplo, né, falando de mercado de saúde. Vou pegar aí as Big Techs, né? Então a gente fala da Meta, a gente fala do Google, a gente fala da Amazon. Sim. Todas essas empresas hoje investem no mercado de saúde. O negócio delas é saúde? Não. Não. E aí eu vou pegar cada uma com um segmento, né? Por exemplo, a Apple, ela investe muito em IoT, que são os vestíveis, né? Eu, por exemplo, tô com um, você tá com um aí, que é um relógio que tem mede frequência cardíaca, enfim. Isso leva todos esses dados para um aplicativo que abastece, talvez futuramente, né? Se a gente tiver uma integração de dados aí, igual a gente teve o Open Finance, né? Talvez ter o Open Health. Isso vai integrar uma base maior e que com isso a gente vai ter alguns ganhos, né? Enfim, concorrência transversal é exatamente isso. Eu vou falar de um caso específico de uma empresa de beleza que já está olhando para o mercado de saúde. Eu acho que traduz muito bem isso, né? Mas voltando sobre as empresas conceituadas de sucesso, né? O que elas têm? Já falei, né, da capacidade de remodelar o seu negócio exatamente olhando isso, né? Novas oportunidades. Liderança eficaz, a capacidade de inovação que é inerente, time cooperativo, sem cooperação você não tem inovação, e principalmente algo que a gente falou aqui, né? Capacidade de gerenciar e aprimorar a experiência do cliente. Centralidade no cliente, mais uma vez. Né? Então, todas essas que são conceituadas de sucesso, elas fazem isso. E, tá, André, mas como é que a gente... Você está falando muito de empresa, de negócio, mas como é que o profissional de segurança do trabalho, enfim, qualquer área que seja, ele pode atuar para poder evoluir, né? Enquanto profissional e ser inovador e crescer na carreira. Bom, primeiro, eu digo para vocês que a gente citou lá, né, do método Lean Startup. A velocidade de aprendizado e tomada de decisão, né? Então, eu acho que está muito conectado com a sua proposta de valor, inclusive, para os nossos espectadores, que aprendizagem é um processo de mudança de comportamento. Não adianta eu resolver o futuro ou até mesmo o presente com ferramentas do passado. Então, por isso, quando você falou da sua trilha, né, de busca constante de conhecimento, você mudou completamente o seu comportamento. Às vezes você estava focado ali no mercado específico, não é isso? Sim. E, enfim, tudo passa pelo aperfeiçoamento, né? Tem uma coisa, você já ouviu falar em crenças limitantes corporativas? Crenças limitantes, bastante. Inclusive, estou com várias para resolver. Mas corporativa, não, ainda não. Eu tenho certeza que você já ouviu, os nossos espectadores também, né? Quando você ainda estava atuando aí no mercado, em grandes corporações, você chegava às vezes com uma ideia, com um jeito de fazer diferente, com uma proposição, e às vezes você já ouviu, vou falar 3 frases só, né? Tem muito mais do que isso, né? Você já ouviu, nós sempre fizemos desse jeito? Isso não vai funcionar aqui? Você tá trabalhando na área de segurança? Eu acho que tem a ver com o dia a dia de vocês, né? Toda hora. Não é problema meu. Então, isso são crenças limitantes corporativas, né? Isso aí tá no dia a dia de todo mundo. Todo mundo vive isso, né? E isso mata qualquer negócio, né? Quando a gente... Qualquer oportunidade de mudança, né? Qualquer oportunidade de criatividade, né? E por que eu tô falando disso, né? E aí eu vou até pedir para que a produção projete aqui um slide pra gente, que na perspectiva do Fórum Econômico Mundial, ou seja, não é o André que está falando, Fórum Econômico Mundial que está falando, quais são as habilidades dos profissionais de futuro. O Fórum Econômico Mundial listou 15 habilidades, tá? Que são essas que estão sendo projetadas aqui para vocês, né? E eu destaquei algumas que eu acho que
que eu acredito que são de maior destaque inerente a qualquer profissão, tá? Vou passar pelas 5 e aí, Robert, até para que a gente não se prolongue muito, né? Se for o caso, a gente compartilha isso com os nossos espectadores como material anexo. Tá. Pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem, criatividade, originalidade e iniciativa, raciocínio, resolução de problemas e ideação, solução de problemas e experiência do usuário. Tudo que a gente está falando aqui está conectado com criatividade e a famosa frase, né? Pensar fora da caixa. Sim. Né? Como é que é esse tema para os profissionais de segurança do trabalho? Assim, porque, pelo meu pouco conhecimento, não sou especialista da área, né? Meio que tem um protocolo e tem que ser assim, enfim, legislação, aquela coisa toda. E às vezes a gente até perde um pouco de oportunidades nessa área que eu enxergo que existe. Bom, para profissionais de segurança do trabalho, a gente tem várias oportunidades aí, dentre essas habilidades, para poder gerar até uma perspectiva, de fato, de crescimento profissional. Mas a gente esbarra em algumas coisas. O normativo da área de segurança, ele engessa algumas situações, fato, né? Mas quando eu penso em habilidades dos profissionais, né, igual você trouxe aí, e que não foge muito do que eu penso referente a esse processo, eu vejo que a criatividade é um traço muito importante do profissional de segurança. Dentre esses, além do que você trouxe, né, a persuasão e negociação para a gente, muito, muito foco, mas infelizmente a gente tem um mercado onde as pessoas, exatamente o que você falou, as pessoas ainda continuam tentando fazer segurança do trabalho num mercado novo com os métodos do passado. Então, eu acho até interessante isso, porque eu tenho um projeto que é a gestão SST 4.0, e quando eu fui apresentar para um profissional da área já muito conceituado, mais antigo no mercado, aí ele falou para mim o seguinte: então, assim, mas a gente não sabe fazer nem a velha, você quer fazer a nova? Eu falei, mas a gente vai continuar tentando fazer o novo com o que a gente tem lá no velho? Não funciona, né? Então, assim, dentre essas habilidades, eu percebo que muitas delas pra gente são relevantes. Acho que não só para os profissionais de segurança, mas para nós, muito relevantes, principalmente porque existem algumas barreiras que às vezes são limitações legislativas, às vezes são limitações técnicas e às vezes são limitações financeiras, né? A gente tem dentro da segurança do trabalho uma pirâmide que você tem ali as propostas de medidas de controle para aqueles riscos que a gente identifica no ambiente, sabe, André? E ela inicia, obviamente, pela questão administrativa, estrutural, engenharia, né? Você não pensa exatamente no equipamento de proteção no primeiro momento para o trabalhador, ou não deveria pensar dessa forma. E todo mundo começa por aí, né? Então, se eu tenho risco, coloca EPI, eu tenho risco, coloca EPI, eu tenho risco, coloca EPI. E fica nesse bate-bola. A grande maioria das vezes a empresa fala assim, não, a gente não tem como fazer o processo diferente. Fala, não, meu amigo, fala que você não tem dinheiro para fazer o processo diferente. Porque não tem limitação para engenharia, né? Então hoje, se você quiser, você faz o braço, que pega, que tira, que faz bordar, faz a porra toda. E tira o trabalhador de lá, se for necessário. Mas você não tem grana para investir, robotizar, enfim. Então, voltando à questão das habilidades, quando a gente esbarra nesse tipo de processo, aí sim a gente tem que ter, dentre as habilidades do profissional, bastante comunicação, persuasão, negociação, criatividade. Eu acho que são a capacidade de soluções de problemas complexos, né? Então, acho que tudo isso vem muito a calhar para o profissional que a gente precisa no mercado hoje. Perfeito, Robert. Eu acho o seguinte, assim, a gente falou agora há pouco, né? A aprendizagem é um processo de mudança de comportamento. Sim. Né?
E aí a gente falou de crenças limitantes na sequência, e aí agora a gente apresenta o que o Fórum Econômico Mundial apresenta como skills, né? Ou habilidades do futuro para os profissionais, né? E aí, por que eu tô fazendo essa provocação, né? E a gente tá falando muito de as coisas estão mudando, o mundo mudou, e você citou muito bem, né? Um caso muito particular. O mundo está mudando, a segurança do trabalho tem que acompanhar. Claro. Talvez até mais do que isso. A gente não está falando em negócios propositivos. Então a gente precisa de profissionais propositivos. Claro. Quem faz o negócio, as empresas? São os profissionais. E a inovação, se a gente se atém somente ao que está no normativo, que é isso que eu quero trazer, né, de reflexão, aí, mais voltado para esse público específico, a gente deixa na mesa muita oportunidade de mudança. Sem dúvida. De gerar valor, de gerar dinheiro, vamos falar assim, né? Sim. O empresário não está se importando com o dinheiro que está na mesa, né? Hoje, não sei, e aí você pode me falar melhor, né? Assim, o empresário, às vezes, eu sinto que muitos deles, não vou generalizar, né? Mas muitos deles veem segurança do trabalho talvez como um mal necessário, né? Eu vou ter porque... eu ouso a dizer que se não fosse obrigatório... eu acho que é exatamente... Por isso que a gente está falando muito de inovação e de ambiente... Mas aí vem... Exatamente por isso. Aí vem a proposta de mudança comportamental do profissional. Isso, no seguinte esse é o sentido. ponto. Se eu tento pelo normativo, não consigo, e você já sabe que não vai conseguir, eu preciso ir pelo negócio, né? Então, hoje, o diálogo, ele precisa ser pensando no negócio como um todo. Então, quando você menciona assim, o objetivo da empresa é lucro, óbvio que é lucro, né? Lógico que é lucro. Agora, para que ela possa ter mais lucro, antes de pensar em qualquer tipo de investimento em processo produtivo, eu preciso tampar os buracos que tá saindo, da onde eu tô perdendo, né? Antes de eu pensar em ir para frente, eu tenho que ver o que tá me levando para trás. E o que puxa uma organização para trás, muitas vezes, é falta de investimento em qualidade no trabalho, em segurança do trabalho. Por quê? Porque hoje nós estamos mais do que nunca focados e impactando o resultado da empresa. E a gente precisa começar a aprender a dialogar dessa forma. Porque se eu ficar falando, o EPI vai deixar o cara surdo, tadinho, ele não pode ficar surdo, cara, desiste. Não vai pra frente. Eu acho que você chegou num ponto que é muito interessante, que tem a ver com a mudança de comportamento, né? Eu não conheço, você certamente conhece, que você é especialista nesse ramo, nesse setor, mas quantos profissionais de segurança do trabalho se propuseram ou se propõem a demonstrar para o executivo, para o empresário, que se ele não executar, e além do normativo, né? Se ele não executar aquele normativo, ou melhor, se ele não fazer aquele investimento para melhorar aquele processo, o tanto de dinheiro que está ficando na mesa? Eu ouso a dizer que a situação ainda é mais grave. Em percentuais, ou até mesmo em números absolutos, eu não conseguiria precisar isso. Não faço ideia de quantos profissionais teriam essa capacidade. Agora, o que me preocupa mais são os que não fazem ideia que essa capacidade existe, entendeu? Porque se eu sei que existe uma capacitação para que eu possa dialogar dessa forma, eu corro atrás e me preparo para isso, né? Agora, infelizmente, eu ouso dizer que a grande maioria sequer sabe o impacto que o seu trabalho faz. Muitas vezes isso não é culpa do profissional, tá, gente? Muitas vezes isso é porque nós não somos ensinados na escola, e infelizmente no Brasil a gente tem isso, né? O curso técnico, a faculdade, a pós-graduação, você fica ali assim, achando que tudo que você precisa você vai aprender naquele banquinho. E não é. Você começa a aprender segurança do trabalho na hora que você sai de lá.
Então é um conhecimento que é só fora que a gente consegue adquirir. Então não é visto na formação, e aqui vai uma crítica para quem quer que seja os responsáveis pelas grades curriculares dos profissionais de segurança. Precisa atualizar essa bagaça, gente. Tá atrasado demais. Já era pra gente estar falando de negócio há muito tempo. Né? E não fala. Eu acho que é exatamente isso. Não Esse fala. é o ponto do que a gente estava conversando, Rubem. Aprendizagem é uma mudança de comportamento. Sim. Eu penso que, assim, a mudança de comportamento desses profissionais vai trazer relevância para a atuação deles. Sim. Aí o empresário, quando tiver essa mudança de comportamento que passa pelo conhecimento, né? Por isso que eu acredito que os nossos espectadores, é o que eles estão buscando aqui também, eles vão conseguir quantificar o quanto que aquele trabalho, aquele processo, aquela proposta pode trazer de valor para a empresa. Sim. Não só para o empregado, né? Do ponto de vista de segurança. Aí as coisas começam a mudar. Né? Eu acho que a visão, se isso for praticado de maneira sistêmica, eu acho que vai mudar muito e eu acho que é o que deveria ser, né? É o que deveria acontecer. André, então a gente está esse tempinho aí falando sobre inovação, extremamente relevante para toda e qualquer área e mercado, né? E eu queria saber, na sua opinião, dentro desse contexto corporativo, né? Qual que é a sua percepção sobre a influência, né, da inteligência artificial nesses negócios, ou sobre os negócios atuais, né, que a gente está discutindo aqui agora? Perfeito, Rubem. Bom, antes de eu entrar especificamente na inteligência artificial, que eu acho que é um tema que tem sido muito pauta, né, de muito noticiário, inclusive. Preocupante para alguns. Preocupante para alguns, né? Eu acho assim, o mundo, acho que a gente já falou, já explorou isso. O mundo dos negócios, ele está em constante transformação, né? E aí a gente está falando muito de inovação, mas o que de fato é inovação, né? Inovação primeiro, é exponencial. Ela vai acontecer e a velocidade com que ela acontece não tem travas, né? Não é linear, né? E ela acontece em todo mundo e é ela que nos mantém relevante. Inovação nada mais nada mais é do que para nos tornar relevantes, seja empresa, negócio, produto. E aí eu trago uns dados, compartilho alguns dados do porquê inovar, né? E aí a gente pega, em 1958, empresas americanas, elas ficavam em média 61 anos na SP500, que é um índice de avaliação das 500 maiores empresas norte-americanas. 61 anos? 61 anos. Nossa. Hoje, a média é 15 anos. Uma empresa que está nessa lista, ela é substituída a cada 2 semanas. Nesse ritmo, tá? 75% das empresas que estão lá no SP500, elas serão substituídas até 2025. Ou seja, só 25% do que está lá... Tá aí, ué. Exatamente. Caramba. É por isso que a gente falou muito de tempos exponenciais. Sim. E está falando muito de inovação. Ou seja, se não tiver essa mudança, né? E aí, até para traduzir essa sua fala, eu vou pedir também para que a produção projete aqui mais uma imagem, né? Que eu acho que vai trazer muito à luz isso que a gente está conversando e a gente está falando, né? Que é alguns ícones do mundo moderno, né? Existem empresas, empresas nessa imagem que não existiam há 15 anos atrás. Ou seja, YouTube, Mercado Livre, Google, Spotify não existia há 15 anos atrás. Quando a gente diminui o horizonte de eventos, né, assim, para 10 anos, a gente tem marcas como Instagram, WhatsApp, Waze, Uber, não existia. O Instagram também não existia, né, cara? Exatamente. Hoje é tão normal, né? É o nosso dia a dia, a nossa rotina. E se a gente diminuir para menos do que 5 anos atrás, a gente não tinha Pix, Alexa, PS5.
Disney Plus, Star Plus, HBO, Tesla, Airbnb. E aí a gente começa a entender, né, o poder da inovação, o porquê que a gente vive tempo exponencial, que é o que a gente tá falando desde o início. Não, vocês não entenderam. Há um mês atrás não existia o Risco Zero Podcast. Isso aí é um absurdo. Não, foi embora. Mas é exatamente isso, assim. Inovação muito rápido, né? É muito rápido, ela é exponencial. Uhum. Quer dizer, a gente trouxe aqui diversos exemplos, né? Tá sendo projetado aí diversos exemplos, exatamente para mostrar isso. É muito rápido, né? É muito rápido. E o mais interessante é que quando a inovação acontece, e o que eu acho mais brilhante, é que a gente começa a pensar como que era a vida antes dela, porque se integra tão rápido na rotina. Perfeito. Não é? Perfeito. Como assim que há 10 anos atrás eu não tinha Instagram? Não, vamos assim, pra eu que trabalho com Instagram, tá, gente? Vamos não é doideira, não. Não existia GPS há 10 anos atrás. Rapaz. A gente sofria, né, pra caramba. Tinha aqueles mapas. Uhum. É até curioso, né? Como é que era, literalmente, né? Aquela expressão que, inclusive, a dupla interpretação, né? Antigamente a gente vivia que quem tem boca vai a Roma, né? E aí tem dupla interpretação, mas eu tô dizendo no sentido de ir, né? Sim. Então a gente ia muito perguntando, né? Uhum. Trocando informações com as pessoas para chegar em algum lugar. Hoje em dia você chega em qualquer lugar com o seu GPS, tá no seu celular, tá na palma da sua mão. Qualquer lugar, verdade. E a gente falou um pouquinho, eu tinha prometido também, e eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu falei o seguinte, a concorrência transversal, e se tem uma empresa de cosméticos olhando para o setor de saúde agora. Né? Uhum. Eu acho que você conhece, eu acho que todos os espectadores conhecem uma marca muito grande, né? L'Oréal. Claro que eu não posso fazer isso, meu cabelo não me permite. Eu já tô grisalha, rapaz, tem que ser complicado. Mas então, a L'Oréal, né, ela cuida da saúde e da beleza da mulher. Né? É isso que ela se propõe, né? Existe hoje um aplicativo, isso é uma startup também, que chama Clue, né? Esse aplicativo nada mais é do que para gerenciar e ajudar a mulher no seu ciclo menstrual, tá? E aí a L'Oréal olhou para esse aplicativo, olhou para esse negócio e entendeu que tinha uma oportunidade associada a isso. É um público gigante que está diretamente ligado ao dela, né? Que tá sinergia de negócio. Sim. Né? Com focos completamente diferentes, né? Mas por quê, né? A L'Oréal começou a olhar para isso, e isso é uma questão de saúde, né? Menstruação tem a ver com saúde. A menstruação em si, né, ela ainda é vista aí como um tema de fora muito íntimo, né? E posto... É pouco interessante e explorado pelas marcas, né? Só que a L'Oréal, ela quer desenvolver melhores rotinas e rotinas personalizadas. A gente citou lá, tudo que puder ser personalizado vai ser personalizado, né? De cuidado da mulher desde a primeira menstruação. Então ela quer associar a marca dela e criar produtos para as mulheres desde a primeira menstruação. Então assim, não se espantem, e eu imagino que isso vai aparecer num futuro. Quando você tiver no seu período menstrual, utiliza esse shampoo aqui que ele vai fazer melhor ainda para os seus cabelos. Tô dando um exemplo, loucura, né? Ou seja, eu acho que isso é o conceito de transversal, isso é de concorrência transversal, né? E isso é o conceito de inovação. Então, é só mais um exemplo de tantos que a gente conversou aqui. Então, Rubem, assim, só para fechar e responder também ao seu questionamento, né? Que a gente falamos um pouquinho de inovação, agora falar de inteligência artificial e os negócios, né? Quando pensa, quer dizer, isso aí você citou muito bem, né? Traz um pouco de pavor para alguns, né? Mas eu sou mais otimista com essa solução tecnológica, tá? E por que eu tô dizendo isso? Eu até conecto com uma fala do Jeff Bezos, né?
Porque a IA, para mim, ela veio para mudar o status quo. Então, Uhum. tem tudo a ver, inclusive, com tudo isso que a gente está falando aqui. E está muito intimamente, essa fala do Jeff Bezos está muito intimamente ligado com IA e com tudo que a gente está conversando, que é perigoso não evoluir. Perfeito. Né? E, na minha opinião, né, quando você começa, e isso é um dado, eu tive a oportunidade de fazer um curso, estou fazendo, né, uma pós-graduação voltada para transformação digital, e dentro dela tem um módulo de inteligência artificial, Uhum. e lá foi apresentado um dado muito interessante, né? Quando você começa a utilizar a IA no seu dia a dia, você entende, primeiro, a sua relevância, a sua importância, e se torna mais produtivo. E isso está em dado, né? Para você ter uma ideia, segundo uma pesquisa da Accenture de 2023, 40% da sua produtividade pode ser aumentada com o uso de IA. Isso não é só um dado vago, não. Porque quando a gente fala de IA, todo mundo só pensa em ChatGPT. Sim. Né? Talvez ali agora Gemini, né, que é o da Google, enfim. Mas hoje a gente já tem diversas aplicações de inteligência artificial. Uhum. Inclusive, tem uma delas, né, que eu achei bem interessante, eu não vou listar todas elas, mas hoje você tem uma aplicação de IA para fazer diversas coisas que pode te ajudar no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho. Tem uma delas que me chamou muita atenção, que a gente tem hoje uma inteligência artificial que, com um contexto que você insere ali para essa solução, ele produz slides de apresentação para você. Com poucas linhas de comando. Sim. Né? O quanto que isso... Nossa Senhora. Traz, né, de ganho de tempo pra gente. Sim, né? Então outro ponto que eu penso também é que a IA não veio para substituir as pessoas. Muito pelo contrário, ela veio para mudar a forma como as pessoas trabalham. Né? Vou dar um exemplo. Né? Robôs já existem há quanto tempo no processo fabril? Eles mudaram, eles tomaram empregos? André, num curto prazo, sim. Só que surgiram novos empregos, né? Demandou novas automações, demandou manutenção, enfim, uma série de novos empregos. Ou seja, o que mudou no final das contas? A forma de trabalho. Na verdade, eu vejo de duas situações, sob duas óticas diferentes, assim, mas essa é bem pessoal, tá, gente? Fiquem à vontade para discordar. No primeiro momento, eu penso que o problema não é a inteligência artificial, né? O problema é quem a comanda, né? Então, ou seja, já somos o problema, então nós não estamos criando outro, né? Perfeito. O ser humano é muito mais problemático. E, na realidade, uma outra questão que me vem muito é a seguinte: eu acho que a inteligência artificial pode ajudar muito, e eu acho que ela vem a otimizar muitas coisas e nós teremos muito ganho. Então, hoje eu não me preocupo com a inteligência artificial, mas eu tenho uma preocupação com a ignorância natural, porque você não tem noção. Concordo. Porque a ignorância natural, ela vai prejudicar a inteligência artificial. Daqui a pouco a inteligência fala assim: eu não quero mais vocês não, porque vocês são difíceis demais. Porque, assim, precisa abrir para isso, né? Eu entendo quando as pessoas falam assim: vai diminuir o número de trabalho, não sei o que. Não, vai mudar a forma de trabalho. Vai acabar, não vai acabar. Né? E algumas atividades que, inclusive, são insalubres, são penosas, são periculosas e que podem ser substituídas pela inteligência artificial. Murilo Gun tem uma frase que eu gosto demais, que é a seguinte: ele diz o seguinte: se você trabalha como um robô, você vai ser substituído por ele. Perfeito. Simples assim. Perfeito. O maior potencial do ser humano frente à máquina é ser humano. Então, se você quiser, se você tentar mudar a ordem do negócio, fracasso. Não tem como. Sua fala foi perfeita e intimamente ligada com tudo isso que a gente explorou aqui. A gente não apresentou as habilidades do futuro. Exato. Segundo... E o que mais a gente viu ali? Inovação, criatividade. Sim. E gente, nada mais... A IA, ela tem um potencial do ponto de vista de produção, de aprendizado, muito maior do que o ser humano. Mas quem que ensina para a IA? Somos nós. E ela não consegue fazer uma coisa que o ser humano consegue fazer muito bem, que é se relacionar
e criar coisas novas. Ah, mas vai chegar um momento, né? Aí vem. Pode ser até que chegue, tá? Sim. Vai chegar um momento que a IA vai criar novas soluções. E aí isso faz parte dos desafios de IA, né? Na relação com o ser humano, né? Como, por exemplo, pode aumentar a solidão entre as pessoas, que cada vez mais... Que já acontece, né? Quer dizer, não precisa de IA, né? Não hoje precisa. é o celular. Hoje a gente tá nessa daí. Já faz tempo, né? Não é bem de hoje, né? E pra mim, assim, eu acho que o principal... quer dizer, isso é uma visão e que eu acho que é uma visão muito, muito preocupante, é a armadilha da criatividade. Porque se a IA ela aprende com o que a gente ensina para ela, vai chegar um momento que se eu ser humano, ela vai evoluir, atingir o ápice da evolução e eu não ensino mais nada para ela, eu limito criar novas coisas. Você concorda comigo? Sim. Porque o trabalho dela vai ser aprender todo o conhecimento humano em um mundo que vai estar transformado, sim, mas com o que a gente falou, ferramentas, conhecimento do passado. Antigos. Ou seja, quem que vai ser importante criar? Vai continuar sendo o ser humano. Sem dúvida. Essa é uma visão, tá, gente? Não é a única visão a respeito disso, né? E só para fechar, eu acho que assim, muitas empresas hoje em dia ainda dizem, falam, né? Eu tô usando o IA, aqui no meu negócio tem IA, enfim. De fato, muitas estão utilizando, desenvolvendo, né? Enfim. Só que muitas é aquilo que a gente falou, né? A fala é uma, a prática é outra, né? Utilizam dessa tecnologia que está na tendência, que está na moda, para gerar um aumento das suas ações e exposição de marca. É o que a gente chama de IA washing, né? Que é algo muito parecido com greenwashing, né? Que é quando companhias se apropriam, né, através de narrativas de sustentabilidade, que igual a gente falou ali também, sim, sem que tenham medidas efetivas nesse sentido, né? Então, eu acho que, para fechar, eu acho que de IA é isso. Eu sou muito otimista e favorável dessa tecnologia e muito ligado no que você está falando, né? A IA só vai fazer sentido e vai fazer diferença na vida das pessoas, e ela vai ser uma onda que, se você não se adaptar, ela vai vir e vai te derrubar, né? Em que só vai substituir a ignorância natural. Exatamente. Show de bola, André. Para os nossos queridíssimos que ficaram extremamente interessados no seu trabalho, fala pra gente aí quais são as suas redes sociais, onde que o pessoal pode encontrar o André, palestrante, economista, líder de inovações, né? O que a gente pode ter aí de contato com o pessoal, que o pessoal coloca pra gente aqui na tela assim que você disser. Perfeito. Meu LinkedIn, eu acho que é a minha principal rede aí de contato profissional. Lá vocês podem procurar André-Vinícius-Alves. Se precisar também eu compartilho aqui um QR Code. E também no Instagram, né? André.valves. Podem me procurar lá, me acessar. Tô extremamente disposto aí para a gente trocar as ideias, né? Trocar figurinhas, aprender com vocês. E espero vê-los em breve e agradeço mais uma vez pela oportunidade, viu? Show de bola! Pessoal, antes de me despedir do André, eu quero lembrar mais uma vez da campanha da Marluvas. Não deixe de se cadastrar para que você possa concorrer a um final de semana em Tiradentes, conhecendo a fábrica da Marluvas, passando um final de semana num resort com tudo pago. Você não vai gastar um centavo para poder vir a Tiradentes e ainda vai se deleitar aí com tudo o que Minas Gerais tem para poder te oferecer. É um super presente da Marluvas para você, profissional de segurança do trabalho, que vai acontecer, na verdade, o sorteio em novembro, tá, galera? É no finalzinho de novembro que vocês virão para cá para poder estar conosco. Eu estarei junto com os profissionais ganhadores na sexta-feira fazendo um workshop lá na Marluvas e eu espero que você possa se cadastrar para poder ter aí a oportunidade de estar conosco partilhando, né, dessa oportunidade de conhecer Minas Gerais, conhecer Marluvas, se capacitar, tudo gratuitamente, tá bom? Então a gente vai deixar aqui para vocês abaixo do vídeo, pedir o pessoal da produção para colocar novamente o template para que vocês possam se cadastrar.
E eu espero vocês em Tiradentes junto com a Marluvas. Então esse foi o episódio de hoje, contando aqui com a contribuição do meu super amigo André Alves. Obrigado mais uma vez, viu, André? Foi muito enriquecedor. E obviamente vocês já entenderam, né? Falamos aqui o tempo inteiro em inovação. Então fica ligado, procure se inovar, procure se capacitar, que o risco de você cair no marasmo é zero. Sentiu? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.